pessoal, bem-vindo à aula nas partes interessadas, né? Necessidades e expectativa das partes interessadas. Lembra que eu falei para vocês que antes, né, na versão 2008 e todas as versões anteriores, lógico, né, uma das obrigações maiores da norma, que é a questão de falar muito sobre necessidade e expectativa dos clientes. Na verdade, essa norma ISO 9000, a finalidade dela é isso, né? Requisitos para a gestão da qualidade, e a gestão da qualidade é um dos 7, 8 princípios muito fortes, é o cliente, tem que ser o cliente, né? Só que agora ela veio com essa nova roupagem que é as partes interessadas, então ela está se preocupando um pouco com a cadeia, né? Não era, né? Quando a gente fala em planejamento estratégico, planejamento de gestão estratégica, a gente fala, tem uma palavra em inglês que chama stakeholders. Então, seriam as partes interessadas da nossa ISO 9001 na versão 2015. Mas vamos lá. O que é uma parte interessada? Então, eu coloquei para vocês pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou uma atividade. Parece meio complicado, mas para e pensa. Pessoa ou organização que pode afetar, ela pode afetar a sua organização, pode ser afetada pela sua organização ou pode perceber-se afetada pela sua organização por uma decisão da sua organização ou uma atividade que ela faz. Por exemplo, a organização faz uma atividade que pode provocar dano ao meio ambiente. É uma parte interessada. A organização toma uma decisão que pode, de repente, complicar a estratégia de um fornecedor no fornecimento de um item. A organização pode ser afetada por esse fornecedor. O colaborador pode ser afetado por uma decisão da organização. A organização pode ser afetada por uma decisão do governo, da economia, da política internacional, da alta do dólar. Você está entendendo? Então, na hora que você vai eleger as partes interessadas, inclusive o texto fala partes interessadas pertinentes, mas a gente, de novo, a questão da auditoria. Eu chego lá e falo assim, minha parte interessada é o cliente. Tá, mas você tem clientes, você tem fornecedores, você tem colaboradores, de repente a sua empresa ela tem um acionista que não é executivo, né? Tem um diretor lá, mas ele tem os donos e ele não é o executivo da empresa, então o acionista ele é uma parte interessada porque ele cai nessa cadeia, pessoa, organização que pode ser afetada, perceber-se afetado ou afetar alguém. Então você vai ter que ser bem claro com isso daí junto com a direção para ver quais são as partes interessadas e ver como isso afeta a empresa, pode ser afetada em termos de decisão ou atividades. Tá claro? Maravilha! Vamos lá. Um lembrete. Não basta só estabelecer as partes interessadas. Você vai ter, de um lado tem as partes interessadas, de outro lado tem a questão das expectativas dessas partes interessadas. Então, coloquei o colaborador. Qual que é a expectativa? Coloquei fornecedores ou provedores externos. Qual é a expectativa? Coloquei o acionista, o sócio. Qual a expectativa? Coloquei o próprio cliente, qual é ou quais são as expectativas. Então, e a organização deve monitorar e analisar criticamente as informações sobre as partes interessadas e os seus requisitos pertinentes, que são as expectativas. Às vezes eu vejo também que elegem as partes interessadas, mas faltam expectativas, aí o tio vai lá e dá uma canetada lá na conformidade, porque está faltando um pedaço. No material de vocês, eu dei um exemplo aí, por exemplo, de partes interessadas e expectativas. Cliente, quais expectativas? Ter suas expectativas atendidas, por exemplo, qualidade, prazo de entrega. E você tem que monitorar se você está alcançando a expectativa em termos de qualidade e prazo de entrega. Fornecedores ou provedores externos. Manter a relação de fornecimento com benefícios mútuos, ou manter o fornecimento, manter o contrato, manter o acordo firmado, no mínimo é essa a expectativa dele. O funcionário, o colaborador, manter a relação de trabalho, né? Sendo a empresa cumprindo a parte legal, manter a relação de trabalho com o cumprimento das leis trabalhistas, uma coisa assim. Desenvolver-se no emprego,
Deve ser uma expectativa também do colaborador ter acesso a oportunidades de crescimento, seja horizontal ou vertical, mais vertical, né? Porque horizontal vai crescer mesmo, porque é a lei. O acionista, o sócio, receber retorno dos seus investimentos. No mínimo, ele investiu dinheiro, uma hora ele vai querer esse dinheiro de volta como retorno de tudo aquilo que ele investiu. Então, eu dei um exemplo aqui de cliente, provedor, funcionário e acionista, sendo aí paralelo às suas expectativas também tá no material que eu estou falando para vocês e tá aqui. Tá ok? Muito bem, gente. Não tem muito o que enrolar nessa questão das partes interessadas, é mais uma questão de reflexão. Mas é uma questão também que você precisará depois lançar lá na planilha no contexto organizacional, o modelo que eu estou deixando aí. Você vai lançar lá de um lado a parte interessada, do outro lado as expectativas e vai definir uma forma de monitorar, muito provavelmente pelos indicadores ou objetivos da qualidade, e isso daí também vai entrar na sua análise crítica, tá ok? Muito bem, segue o baile.